Yes, we can. I have a dream. O que a senhora paga de festa junina? Candidato, a senhora tem enfatizado na sua campanha? Ser feminista é defender o direito das mulheres. Oi, você que está aí. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muito legal. Eu e a Bianca falou: o que a gente vai falar hoje? A gente não tem roteiro. Se não é um roteiro, já achei um roteiro. Assisti eu acho que foi ontem que eu vi a reportagem, não, o podcast do Boni no Flow Podcast, onde o Boni, quem é o Boni? Fala para mim, que era o chefão da Globo, que hoje se encontra aposentado, mas com uma memória afiadíssima, e ele trouxe importantes conhecimentos, gente, independente da sua forma de pensar, da sua ideologia. Eu sei que tem gente aí que fala: eu não assisto nada da Globo. Não precisa você assistir, mas você precisa aprender, você precisa ouvir o outro. E o Boni, a reportagem, estou com reportagem na cabeça, Bianca. Vê se pode. A conversa, o podcast do Igor, o Igor lá do Flow, com o Boni foi enriquecedora, foi maravilhosa, porque ele trouxe aquela questão do pioneirismo, a importância de a gente ser pioneiro no que faz, ou pelo menos sempre buscar o novo, buscar se desenvolver na sua área, na sua profissão, não ficar parado, sempre falar assim: o que tem de novo? Vai lá, descobre novas técnicas, novas formas de fazer o trabalho melhor, de forma diferente. E isso é bem legal, porque na reportagem o Boni fala a respeito de quando o rádio começou a ter a baixa e a televisão ter ascensão. Eu acho que eu estou me estendendo bastante, mas a Bi vai se apresentar, porque a Bianca está aqui comigo. Em momentos eu vou chamar a Bi de Bibi, porque é o apelido de guerra dela, entre nós, locutores, e a Bi vai falar aí. Fala um pouquinho, Bibi, para nós. Quando a gente fala de pioneirismo, principalmente para nós duas aqui, né? Quando a gente entrou nessa área da voz, da locução, ninguém ainda sabia sobre home studio. Muitos poucos locutores sabiam sobre home studio. Era só rádio ou ir nas produtoras gravar, e nós fomos praticamente uma das primeiras a ter um estúdio home, né, em casa, gravações em casa. E como que a gente fazia essas gravações, né? Que a gente até brinca: poxa vida, será que vai funcionar? Porque estávamos acostumadas com aqueles estúdios todos profissionais, com um monte de espuma, madeira e toda aquela coisa assim. E só que para nós duas a gente quis se reinventar, né? Vamos. Não Pode é nem falar. questão de se reinventar, é a questão da necessidade, porque era muito caro ter estúdio, né? Hoje é caro. Na nossa época, quando a gente chegou a fazer orçamento, nós eram locutoras. Na verdade, você que foi atrás da locução, e depois eu fui atrás e queria fazer também, porque o rádio é magia, né? Aquela magia, mas a gente queria fazer gravação, locução comercial e publicitária. E aí, quando a gente meio que perguntando para o pessoal quanto que era para montar um estúdio, a conversa ficava nas dezenas de milhares, assim, para nós era muito dinheiro, para quem ganhava um salário mínimo na época, era muito dinheiro 20 anos atrás. Então, ficava na casa, sei lá, hoje seriam uns 300 mil reais, 400 mil reais, os números eram, né, chegavam nessa casa. Se a gente for pensar no dinheiro de hoje, era isso. Então, ele falou assim: e agora? A gente tem que se virar. E aí lembra da nossa amiga Elaine? Você lembra da Elaine, radialista? Ela deu altas dicas para nós e falava: coloca um colchão na porta. Porta, grava no guarda-roupa, com bastante roupa para ter uma boa acústica. E a gente fazia isso, só que ainda sentia aquela necessidade de ter algo profissional, com qualidade. E a gente ficava sempre pensando: poxa vida, como que a gente vai conseguir ter essa acústica, esse trabalho? E aí tivemos uma surpresa maravilhosa,
quando eu fui trabalhar na Rádio Deca, eles tinham uma cabine de acústica de audiometria. Vejam só, gente, audiometria. Hoje é bastante comum, vários locutores usam e tal, mas naquela época não era comum. Os locutores Não. não utilizavam esse tipo de acústica. Tanto é que até hoje é conhecida como cabine para audiometria, que é para fono, né? Para fazer exames de fono e tal. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei assim, meu Deus, se uma rádio utiliza esse tipo de caixa, eu falava caixa, né? Porque é desmontável, para fazer os offs, né? Fazer a gravação das aberturas e vinhetas da rádio, e isso funciona também para ter em casa para fazer as gravações, e tem qualidade. E aí fomos atrás, né, Sá? Eu peguei o contato dessa cabine, da onde a rádio tinha feito. Fizemos outras pesquisas até que chegamos no senhor Laércio, que fazia, e essas cabines, e até hoje, elas são manuais, né? Ela é feita sobre medida. Então, assim, vamos dizer assim, é um trabalho meio que artesanal, né? Com madeira, espuma, então tem todo um processo para se construir essa cabine. E na época era um pouquinho mais difícil do que é hoje. Hoje a gente já encontra mais empresas fazendo, então não tinham muitas empresas que faziam essa cabine. Até que eu encontrei o seu Laércio e o seu Laércio foi super sincero, falou assim: olha, eu vendo essas cabines para fono, não para locutores. Eu nunca vendi para locutores, mas eu sei que tem uma qualidade acústica. E eu comprei, eu falei assim, se na rádio funciona, vamos comprar. Mas, Sá, lembra como foi a nossa história, como a gente chegou para comprar essa cabine? Ah, Bia, eu lembro. Eu lembro que esse era o dinheiro da rescisão do seu emprego. Você foi muito doida. Eu pedi Você, demissão, gente. Eu assim, achei a cabine e eu falei assim, o dia que eu encontrar uma forma de trabalhar com a voz, que eu consiga trabalhar de uma forma profissional, não que não seja, eu não estou falando, a pessoa que grava com colchão, a gente começa desse jeito mesmo. Bianca, não, vamos ser sinceros, você pode começar assim, gente, mas para você ter a credibilidade, você tem que buscar coisas, Qualidade, qualidade, qualidade. sim. Claro, hoje, com os softwares, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente mexe muito no ruído, mas no ruído, nos problemas acústicos. Entretanto, não é o off. Não é o off puro que você precisa entregar. Vamos dar um exemplo. A gente tem clientes assim que eles olham para a gente e falam assim, ó, não é para fazer nada, é só para gravar e entregar. Se você vai lá e mexe no off, você coloca efeito, você está mexendo, não vai ser algo natural. Claro, mas eu entrego para o cliente final, eu gravo para a loja tal, eu faço lá. É diferente. Agora, se você trabalha com produtoras internacionais, grandes produtoras, né, você entrega aquele off, você entrega aquele áudio virgem, né, gravado puro Nossa, para a pessoa limpo, trabalhar, limpo. limpo que eu falo, sem nenhuma distorção, né? Limpo Isso. da forma que você capta o som da sua voz. E a gente precisava dessa qualidade, né, para trabalhar com Para poder. TV, Era, né? era, era É, Davi contra Golias, por exemplo. Era sim, nós com estúdio home, né? Home studio, né? Estúdio home. Home studio competindo com pessoas que têm estúdios enormes em São Paulo, porque era só São Paulo, vamos falar a verdade. A gente falava que a exato. gente era cachorro louco, não era? A gente era os motoqueiros, cachorro louco. A gente queria trabalhar na área, a gente tinha direito, a gente queria, era o gosto, a gente queria ser locutoras comerciais e trabalhar com isso. Então, essa ideia de buscar o novo, buscar o pioneirismo, peraí, se isso funciona para fazer gravações de vinheta para rádio, para essa rádio, vai funcionar para nós também. E aí a gente foi atrás dessa cabine, né, Bi, para a gente o microfone bom. No começo não era tão bom, mas depois a gente comprou o que tinha de melhor. Né? O que fulana, eu não vou dar o nome, mas o que fulana do clube lá usava? Então a gente ia atrás do microfone. Literalmente, gente, a gente ficava stalkeando mesmo foto na internet para descobrir, porque tinha pessoas, elas não contavam para nós.
Tem gente que não contava, era poucas pessoas que a gente encontrava e conversava com a locutora ou locutora e falava assim, mas o que que vocês usam? Qual o software que vocês usam para gravar? Mas eu acho, Bi, que a gente também não pode falar que eles faziam isso por maldade, porque às vezes nem eles sabiam. Verdade. Como eles iam Era em um... estúdio profissional, a estúdio assim, das empresas, das grandes empresas, o locutor assim, a gente chega lá para gravar, gente, bota o microfone e faz. Você não fica lá olhando, você fica até com vergonha, não é verdade? É É um verdade. ambiente, é uma atmosfera assim, meio, como que fala, intimidadora. Sim. Aí, voltando, né, para falar da cabine, peguei toda a minha rescisão, imagine, era, para a época era dinheiro, gente, era quase R$ 2.000, isso vamos dizer, há quase 20 anos atrás, era dinheiro. E comprei essa cabine. Demorou a chegar pelo fato dela ser uma cabine feita sobre medida, então não é comprar e chegar na mesma semana, foi um mês, mais de um mês para entregar essa cabine. Quando essa cabine chegou, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu sozinha praticamente puxei a cabine, mas que é pesada, né? Até um pedaço assim onde eu aguentei. Aí chamei a Samara, falei assim, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar a montar essa cabine, que eu preciso testar essa cabine. Eu não dormia, gente, assim, parecia uma E a criança que gente tinha montou, ganhado né? um presente, assim, que tanto esperou na vida, porque eu falo que foi a minha libertação, a cabine, tanto é que nós temos ela até hoje, que tem o Ai, nome não vende. exatamente de Targes. Eu não tenho Tarde. coragem de fazer dela, que ela é azulzinha, porque ela é azul, né, pequena, mas assim, eu falo que foi a minha libertação. E foi aquela questão do pensamento pioneiro, de você não ficar com Sim, medo do novo, porque agora a gente, levando para nós, hoje em dia, a gente está vendo toda a mudança da forma de se comunicar, da forma de fazer locução. Você vê, tem a questão da voz, da inteligência artificial, que muitos locutores estão com medo, é natural, dá medo mesmo, o medo de perder o seu espaço, mas eu que eu faço sempre o exemplo, né? Eu dou sempre o exemplo para a Bianca. Foi, Bianca, quando surgiu os móveis, essas móveis do varejo, um armário que hoje é feito com prensa, as pessoas é feito com MDF, né? MDF, as pessoas compram isso para atender, mas quando você quer algo especializado, algo direto, algo pensado para o seu ambiente, o que que você pensa? Você compra um móvel planejado, sob medida de madeira, né? De preferência madeira pura. E aí a mesma coisa a locução. A locução nada mais é a identidade vocal da empresa, a identidade vocal do seu negócio. Então, você pode até num primeiro momento, para te atender, você vai falar, coloca uma voz aí digital, artificial e tá bom. Mas com o tempo, vou falar na minha questão da relações públicas, da minha formação. Você vai pensar na imagem da sua empresa e na identidade vocal da sua empresa. Como que a sua empresa se comunica com os seus clientes e os seus públicos de interesse. Isso é importante. Então, a voz, você buscar uma voz de um profissional, nada mais é você buscar uma voz que passe os valores da sua empresa. E você não vende para máquina, você vende para pessoas. E o ser humano falando, um ser humano falando para o outro. Eu sei, sabe, mas tem vezes que a gente ouve e a gente não identifica que é ser humano, que é máquina, aquilo ali, a voz digital, a voz artificial, da inteligência artificial é igual, pode ser igual, mas você não tem a persona ali. Você não tem como falar isso. Isso aqui passa os valores da empresa, porque não é ser humano que está ali. Não tem aquela. Eu brinco que não tem aquela alma. Você sabe que não tem aquela alma, é artificial. Vai te atender? Vai te atender? Beleza, vai te atender. Mas com o tempo você vai ter essa preocupação. Você fala, cara, eu quero pegar um profissional para pensar, porque a gente pensa, né, Bia? A gente faz um trabalho de Sim. mesa. Quando a gente pega um texto, a gente fala, que intenção eu vou colocar aqui? O sorriso que eu vou colocar aqui? Essa palavra, por que que eu vou valorizar essa palavra e não a outra? Porque essa palavra aqui, deixa eu ver,
tecnologia. Então, essa palavra tecnologia remete aos valores da minha empresa que quer passar confiança, quer passar que é tecnológica, quer passar que é moderna. Moderna. Então, quer dizer, será que a máquina ela vai entender isso? Talvez não, ela não vai entender. Mas a gente, como ser humano, a gente entende, porque a gente tem empatia, a gente fala para o outro, pensando no outro. Acho que foi É, isso. até o Nicoleles falou isso a respeito da inteligência artificial, que o humano tem a empatia, Tem e o empatia no artificial, outro. e o artificial é uma voz, ela comunica, mas não traz essa energia do ser humano. É, então, buscar se desenvolver e trazer coisas novas, e isso é legal. O pioneirismo de hoje em dia, a televisão, o rádio para a televisão para a internet, e nós, como comunicadores, também buscar informação, buscar as coisas novas, olhar para fora também, ver o que está acontecendo fora do país, em outros países, para entender e trazer novidade para nós e fazer a diferença como profissional, independente de qual profissional você é. Você pode ser locutores, que é o que a gente está falando aqui, mas você pode ser jornalista, você pode ser médico, advogado, você sempre buscar ser pioneiro no que faz e fazer bem feito. Fechou, Bi? Mais alguma coisa? Então, você que está aí, muito obrigado pela atenção. A ideia aqui é um bate-papo, não é roteiro. Muitas vezes você vai falar, mas elas estão falando tal coisa, daqui a pouco começa a falar sobre inteligência artificial. Mas é isso mesmo, é essa conversa leve mesmo, esse treino de comunicação que a gente, como eu falo, a gente só aprende a se comunicar se comunicando, a nadar nadando. Então, bora para essa piscina da comunicação, que é o que vale a pena. E, Bi, vamos seguir a gente onde, Bi, mesmo? Segue no nosso Instagram, que é o @vozeirando.oficial. Curte aqui, comenta. Quer pedir algum assunto? Quer falar sobre comunicação? Tem alguma dúvida? Pode comentar aqui que nós trazemos para você aí. Tchau.